Meu Deus, abençoa, fortalece os seus filhos. Bendito é o teu santo nome. Receba a nossa adoração. Encha a nossa vida da tua presença. O melhor dessa terra na mesa do teu povo. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Você gosta de ler a Bíblia? Hoje vamos ler a Bíblia. Apocalipse capítulo 7. Acha aí, por favor. O livro de Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Como também 1 Samuel capítulo 1. Vamos lá. Apocalipse 7. Como também 1 Samuel capítulo 1. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Apocalipse é o primeiro livro da Bíblia. Estou testando o seu reflexo. A minha dor, Jesus, Jesus, nome precioso. Se você achou, curva a cabeça. Senhor, fale conosco. É o nome de Jesus, Pai. Salva a nossa alma. Que o Senhor possa entrar em nós, ouvindo a sua palavra, nos edifica e nos aproxima de Ti. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, dai-nos entendimento e a vossa sabedoria, para a glória de Deus. Versículo 9 de capítulo 7, Apocalipse. A visão dos glorificados. É isso? A visão dos glorificados, dos exaltados. Depois dessas coisas, vi e és grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Diga glória a Deus. É preciso a gente entender a palavra, porque algumas religiões ensinam de que apenas os 140 mil que vão ser salvos. A Bíblia não fala apenas dos 140 que serão salvos. Está a falar de um povo não enumerado. Um povo que ninguém conseguia numerar. Ou seja, estavam lá os norte-americanos, estavam lá os africanos, asiáticos, outros quem são? Oi? Europeus, todos os povos. O
reino dos céus não pertence a uma igreja. O reino dos céus é de todos os povos. Amém, pessoal? Ninguém pode se fazer o dono do reino dos céus. Os fariseus queriam fazer isso, impedindo com que o povo despertasse, mas Jesus ia abrindo os olhos do povo. Havia algum interesse para que as pessoas não abrissem o entendimento para poder se achegar a Deus. Mas Jesus, no seu último suspiro, ele rasgou o véu para dar acesso a Deus a todos os povos. Ou seja, você não depende mais de bispo ou de pastor para ter acesso a quem? Não, você não depende mais. Você não depende mais de profeta, nem desse ou daquele para você ter acesso a Deus. Mas você mesmo, pela sua fé, você consegue chegar a Ele, seja em casa, no trabalho, na igreja. Ainda quando você estiver a passar por um momento tão difícil, ainda quando você estiver a viver momentos tristes, mesmo assim, de lá embaixo que você estiver, você consegue ter acesso a Deus. Ou seja, Deus é Deus de todos os viventes. Diga glória a Deus. É de todos os viventes. Então ele diz: e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono. O que diz aí? Clamavam dizendo o quê? Ao nosso. Isso significa que as igrejas têm que estar divididas. A católica tem que brigar com a mundial brigar com a universal, a assembleia. Deve? Não, não pode. É um Deus só que nós buscamos. Então todas as igrejas dos salvos, do povo salvo, clamavam e diziam: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvar. Diga glória a Deus. Que maravilha. Ou seja, já não existe tradição, não existe costumes, não existe hábitos, não, nem origem. Existe o único Cordeiro que pode trazer a salvação em toda a face da terra. Não, eu sou africano, nasci assim, tem que ir na galinha, tem que ir no cabrito. A Bíblia está a dizer, é o único Cordeiro que traz a salvação para o mundo. Quem é esse Cordeiro? É o nome dele, glorifica o nome dele. O nome dele é Jesus Cristo, é o único Cordeiro. Não tem galinha, não tem avó que morreu, não existe. É o único Cordeiro que garante a toda a humanidade o quê? A salvação. Ou seja, todo homem ou toda pessoa que queira ser salvo deve buscar a quem? A Jesus Cristo, o Cordeiro. O Cordeiro nos conduz a quem? Louvavam a Deus por causa do Cordeiro. Porque se o Cordeiro não fosse entregue em nosso lugar, nós não chegávamos até quem? Até Deus. Graças ao Cordeiro, graças ao sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, que nos permitiu a face de Deus. Senão, nós não chegávamos até Ele. Então nós temos que buscar ao Senhor Jesus Cristo. E Jesus nos leva até ao Pai dele. Diga glória a Deus. Vamos lá. Ao Cordeiro pertence a salvação. A salvação me pertence. Então eu não vou ser salvo porque eu sou bonzinho. Eu não vou ser salvo porque eu sou perfeito.
Eu não vou ser salvo porque de 1 a 30 estou na igreja. Eu não vou ser salvo porque eu não mato barata. Não. Eu não vou ser salvo porque eu não mato mosca ou eu não mato formiga. Na época que a gente era pobre, quando a formiga entrava no pão, atacava, aquecia, torava a formiga, o pão descia. Mas a pessoa que fala assim, não, eu não mato nem formiga, por isso que vou ser salvo. Será? Eu não mato galinha, não. Como é que você come galinha? Hã? Tem uma senhora que questionou o apóstolo quando o apóstolo foi comprar anzóis. A senhora falou, o senhor tem coragem de matar peixe? O senhor não é apóstolo? Aí o apóstolo perguntou, a senhora come peixe? Ela falou, eu como. Como peixe vivo? Ela falou, não. Então tem que ter alguém que mate o peixe para você comer. Você vê as pessoas como são complicadas. Então nem isso, nem outra coisa. A salvação pertence a quem? Não a Deus, ao Cordeiro. Está escrito aqui. A salvação pertence ao Cordeiro, que é o Senhor. Então eu tenho que me aproximar dele. Eu tenho que ser amigo dele. Eu tenho que ter uma comunhão com ele. Eu tenho que ter um diálogo com ele. Eu tenho que ter uma aproximação com ele. Eu tenho que ter amizade com ele, para que eu seja salvo, graças a ele. Diga graças a Deus, graças a ele. Para que eu seja salvo, graças a ele. Ou seja, nada me pertence. Nada me pertence. Tanto é que nós vivemos é de graça. Nós estamos a viver de graça. A vida que nós vivemos está em Jesus. O sofrimento foi carregado na cruz. Isaías bem o descreve. O sofrimento, o castigo, foi tudo na cruz, a fim de que nós pudéssemos ter vida. E nós vivemos é de graça. E ele também bem diz, eu vim para que tenham vida e a tenham, e para que todo aquele que crê em mim não pereça, mas que esse viva. Diga graças a Deus. Diz aí. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciões e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Você que não tem prazer de louvar a Deus, sabe o que isso revela? Que a pessoa ainda não está salva. Porque lá em cima, ou no céu, a vida é de adoração. Se você não, hoje, é preguiçoso para louvar, para adorar, imagina lá que isso vai ser o seu pão de cada dia. De repente a pessoa só vem na igreja domingo, não aparece nenhum outro dia. E quando chega domingo, a hora de adorar a Deus, só fica bocejando, só senta, nenhum. Como é que você vai viver lá com ele? Lá se vive de adoração. Então aqui é um treinamento. E se você não exercita, não se dedica à adoração, ao louvor, e quando nós louvamos, nós alimentamos a Deus e Deus nos liberta. No meio de louvor existe libertação, existe transformação, existe libertação e livramento. O apóstolo Paulo estava preso, condenado à morte, cercado por 4 escoltas de 16 soldados armados até os dentes, e ele tinha seus pés amarrados. Porém, à meia-noite,
Diz a Bíblia, ele louvava e adorava a Deus. De repente, no meio de louvor, o que acontece? Um terremoto que sacudiu os alicerces e o livrou do cárcere. Diga glória a Deus. Louvor faz isso. As pessoas que louvam a Deus são libertas, têm paz. Quando você tem prazer em louvar, adorar a Deus, você liberta a sua alma, você afasta os demônios. Saul era endemoniado. O rei Saul era possesso de demônios. Não havia nenhuma oração capaz de ajudá-lo. Davi tinha que pegar a harpa e tocar para ele a harpa. E quando Davi tocava a harpa, os demônios o que faziam? Porque os demônios não gostam de louvor. Amém, pessoal? Os demônios gostam de ver pessoas tristes, pessoas angustiadas, pessoas rancorosas, pessoas com mágoas, pessoas nervosas, pessoas revoltadas, capazes de matar, destruir e se destruírem também, por causa de tantas coisas que acumulam dentro. Mas quando nós louvamos, libertamos a alma, alimentamos a Deus e Deus nos traz libertação. Diz aqui a Bíblia, dizendo: amém o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Diga glória a Deus, que maravilha. Que maravilha. Tudo isso seja dado a Deus por século dos séculos. Nós não temos direito de nos vangloriar por nada. Tudo que nós temos é emprestado, não é nosso. O conhecimento que você tem, Deus te emprestou para servir a outras. Há uma doença chamada Alzheimer. Já ouviu falar, gente? Imagina um sujeito que estudou para ser advogado, para ser doutor, médico, e pega Alzheimer. E aí? Imagina uma pessoa que tem várias contas, ou dentro da sua casa, fez tantos buracos e encheu de dinheiro e tapou. E se intitulava rico, poderoso, e pega Alzheimer. E aí? Tudo que nós temos fomos emprestados para servir aos outros. Nós não temos nada que é próprio. Nós não temos. Então isso nos ensina a ser humildes e a ser simples. Porque a honra, a glória, o poder, o louvor pertence tudo a Ele. E quando você coloca Ele no lugar dele, quando você devolve isso para Deus, Deus ele vai e pega você num anonimato. Quando você reconhece a Deus dessa maneira, ainda que pequeno, Deus vai e pega você e te põe no lugar de destaque, para que mais você possa louvá-lo, enaltecê-lo e glorificar o nome dele. Diga graças a Deus. Deus faz isso. Mas se você quiser glória para si, se você luta por você ser honrado, se você luta por ser estendido o tapete, se você luta pela glória, se você luta pelo mérito, quanto mais luta você lutar, mais para trás você vai, mais para trás você vai. Mais para trás você vai. Muitas pessoas fizeram isso na vida. Lutaram tanto pelo mérito e conseguiram brilhar. Nós vimos muitos famosos da Hollywood e de repente está com câncer, tem que tirar mama e de repente
se percebeu, depois de tanta conquista, que eram pedófilos, estão lá presos. Alguém lutou tanto pelo mérito, ignorou tantos valores e conquistou. E hoje percebeu que é um pobre, nu e desvalido. Não tem nada. Depende de um carcereiro para beber água. Mas quando você devolve isso a Ele, Deus, Ele vasculha onde você estiver. Dentre os entulhos, Deus, Ele vai, pega você e te coloca num lugar onde você será visível. Diga graças a Deus. Onde você será visível. Saul, ele puxava a glória para ele. Quando Davi conseguiu uma conquista, ele tirou a roupa, ficou nu e foi dançando. Davi saiu dançando, dançando, dançando. A mulher olhou pela janela e falou: cadê a ética? Está onde a ética? Você sai dançando dessa maneira, você é rei, tira a roupa em frente do povo. Davi, ele falou: estou dançando para o meu Deus. Deus feriu a Mical ficou estéril. Feriu ela. Nas conquistas de Davi, Deus era enaltecido. E nas conquistas de Saul, Saul queria ser entoado. Os demônios entraram no corpo dele e ele ficou possesso de demônios. Desgraça dele. Os próprios filhos morreram, ele morreu, acabou. O próprio empregado terminou a vida dele. Quando ele perde a batalha, ele se vê sem saída, pede o próprio empregado: acaba comigo, me mata. Empregado terminou o serviço, matou ele. Adiantou que a tamanha conquista se não enalteceu a Deus. Deus é Deus e sempre será pelos séculos dos séculos. Amém. Diga glória a Deus. Ele sempre será Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Não se engane nem se soberbeça. Um dos anciões tomou a palavra dizendo: estes que vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Um dos anciões perguntou: esse povo aí, esse numeroso povo aí que está adorando a Deus, vem de onde? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm. Leia aí. Leia aí, gente. Da grande, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue. Diga glória a Deus. Gente, glorifica a Deus bem forte. Porque ele perguntou: qual a razão desse povo estar aqui no céu, está louvando a Deus, adorando a Deus? Qual a razão? De onde que vem? O que eles fizeram para poder estar aqui? O ancião respondeu: esses aí, eles não vêm de uma vida fácil, não. São pessoas que vêm de muitas tribulações, as lutas aqui na terra, onde a família não queria que buscasse a Deus, mas essas pessoas se esforçavam para ir buscar. Pessoas que não tinham nenhuma condição para poder pagar um chapa, mas mesmo faltando pão, se esforçavam para vir dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu te amo. Pessoas que mesmo faltando para apagar a luz, pessoas que separavam dízimo e separavam e levavam na igreja, que a obra do meu Deus continue avante. São pessoas que foram injuriadas, são pessoas subjugadas pelo mundo,
Mas essas pessoas, mesmo acometidas por diversas tribulações, elas nunca se renderam ou nunca retrocederam, pelo contrário, se lavaram a cada dia no sangue do Senhor. Diga graças a Deus. O sangue de Jesus. Ou seja, o único esconderijo para essas pessoas era a sombra do sangue do Senhor. Quando eram atacados, essas pessoas não corriam para fora. Veja a Ana, no capítulo 1 de 1 Samuel. Aí depois a gente retorna lá. A Ana, 1 Samuel capítulo, capítulo 1, versículo 15. Perguntou para eles: quem são esses? Apocalipse. A resposta foi: esses são aqueles que vêm de grande ou da grande tribulação, e que lavaram as suas vestiduras no sangue. Ou seja, são pessoas de repente que nem dinheiro tinham, nem para pagar um advogado. Eram pessoas sujas, mas se purificavam em Jesus. A sua inocência não vem ou não foi forjada por dinheiro ou pela influência, mas sim, eles dobravam o joelho diante de Deus, e o sangue de Jesus os inocentou. A Ana diz aqui: porém a Ana respondeu. Ou seja, no versículo 13: porquanto a Ana no coração só falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti. Até dentro da igreja existe uma tribulação. Essa mulher foi atribulada até na igreja. Porém a Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou, leia aí comigo, uma mulher de não bebi vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante a quem? Glória a Deus. É disso que vem a recompensa. Eu venho afogar as minhas mágoas, a minha angústia, a minha revolta, a minha tristeza, a minha dor, as minhas tribulações. Não me põe distante de Deus, por eu não ter caro hoje, por eu não ter conseguido dinheiro, por eu não conseguir emprego, por meu marido ter me abandonado, por meu filho ter morrido, por eu ter sido expulso do emprego, por eu ter perdido a causa. E isso não me distancia de quem? Pelo contrário, eu venho derramar a minha alma perante o Senhor. Eu sou uma mulher então todos atribulados que se achegam a Deus, o título lá em Apocalipse fala: a visão dos glorificados. Diga graças a Deus. Quem foram os glorificados? Aqueles que vêm da grande tribulação, aqueles que sofreram descaso social, descaso familiar, descaso financeiro, padeceram, porém nunca abriram a mão de sua fé, buscaram a Deus, permaneceram em Deus, ficaram firmes com Deus. Chega um tempo que o Pai os glorifica para que Ele seja exaltado em suas vidas. Esta mulher disse: eu não sou, ou seja, eu sou uma mulher atribulada
Por que que essa mulher era atribulada? No versículo 6 mostra a razão. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado que ela era estéril, e por causa disso o marido foi buscar a segunda mulher, e a segunda mulher todo dia irritava, perturbava. Pensa numa chateação. Imagine alguém que frequentava a igreja, era firme, estava lá a Ana, e ela passando por tudo isso. Diz aqui, no versículo 9: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, fez o que Ana? Levantou-se Ana e com amargura de alma fez o que? E chorou. Ou seja, na sua amargura, ao invés dela abandonar a fé, sair da igreja, não, ela foi para a igreja e foi buscar ao Senhor. Diga glória a Deus. Por isso, deve essa também ser glorificada. Então o Apocalipse, ele nos é claro nas tribulações. Diariamente, eventualmente nós vamos passar por uma, por outra, mas você tem que ser firme com Deus. Você não pode abrir a mão da sua fé, sua comunhão com Deus, porque está te faltando pão, está te faltando água. Não, você não pode. Pelo contrário, as tribulações devem nos aproximar de Deus. E Deus não esquece daqueles que nas tribulações têm se achegado a Ele. Ou mesmo atribulados não largam a Ele. Então Deus os glorifica e os dá vestiduras brancas. Ou seja, as suas lutas, as suas tribulações terão sempre em Deus uma recompensa. Diga glória a Deus. E está vindo grande tribulação aí. Você tem que ser forte. As tribulações, você não pensa que o mundo vai melhorar. Não, não vai. A tendência do mundo é ficar pior a cada dia. O erro que os homens causaram ao meio ambiente já não se corrige mais não. Os danos causados ao meio ambiente já não podem mais ser corrigidos. A única coisa que se pode fazer é protelar-se. É uma bomba relógio os danos causados ao meio ambiente. Então, a tendência do mundo é de piorar dia após dia. A única coisa que nós devemos fazer é nos achegar mais a Deus, porque há uma nova cidade que vem, a Nova Jerusalém. Diga graças a Deus. A Nova Jerusalém. Há uma nova cidade que vem. A Nova Jerusalém que desce do alto. Se você estiver preparado, você vai entrar na Nova Jerusalém. Eu não estou a falar de Israel, não. Aquilo ali vai pegar fogo um dia. Isso aqui também vai pegar. A primeira terra foi engolida com água. Deus falou que não vai engolir mais com água. Essa terra que ficou vai ser devorada com fogo. E é bíblico isso. Esse fogo pode ser uma possível guerra. Uma terceira guerra mundial que vai estourar e vai acabar com tudo. Essa terra que nós vivemos hoje, ela aguarda pelo fogo. E esse fogo pode ser uma terceira guerra mundial. E com a guerra você sabe o que acontece. O mundo vai
Mas se você se aproximar de Deus, mesmo com tribulações, apertos, necessidade, quem sabe Deus não te glorifique. Quem sabe Deus não te glorifique. Diz aqui para terminar. Razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no santuário ou no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o quê? Jamais terão fome. Tem muita fome hoje? Pensa na fome que assolou a zona centro. Pensa na fome que assolou a zona centro. Pensa. Tem fome hoje? Tem. Todo mundo está chorando. Já não haverá fome. O quê? Hã? Tem sede lá? Como tem sede? Como o povo tem sede? Eu vi uma imagem muito chocante, um rapaz a beber água suja. Não sei se vocês viram a imagem. É por causa da sede. É por causa da sede. É por causa da sede. Já não terá fome e nunca mais terá. Não cairá sobre eles o quê? Nem ardor algum. Esses dias caiu o sol, não caiu? Meteorologia informou, tem que dispensar os trabalhadores, tem que sair cedo. A turma saiu fugindo da cidade porque ficou escuro. Foi esse dia, foi quarta ou quinta-feira? Foi sexta-feira? Ficou escuro de repente. Você acha que você vai viver quando mais? Será que não dá para abrir os olhos e entender que Jesus está voltando? Não dá para despertar, não? Será que não dá para acordar, entender que Jesus está batendo a porta, está voltando para levar a sua igreja? As coisas que estão acontecendo no mundo, Jesus está batendo porta, mas os homens não entendem. Os homens não entendem. Não entendem. Salvo aqueles que despertarem e se voltarem para Ele. Nós temos a oportunidade hoje de nos aproximar de Deus. Lutar pela vida, pela família, pela saúde, pelo trabalho. Lutar pela manutenção do nosso corpo, mas nunca esquecermos de que a qualquer momento o seu número vai chamar. Você sabe qual é o seu número? Que idade você tem hoje? De repente você tem 40 hoje. Quem sabe se o teu número é número 41? Então você que tem 40, já começa a preparar a sua casa. Você que tem 37, quem sabe o teu número é 38? Quem sabe? Há crianças que foram chamadas ainda pequenas, nem tinha anos, só tinha meses. E de repente ouviu, 4 meses. Sou eu, Senhor, vem cá. Levou. Se prepara, guarda a sua vida. Guarda a sua vida, porque não é brincadeira não. Eu vejo pessoas perdendo tempo atrás de coisas infáveis. Não, eu quero um profeta, eu quero... Esses dias eu vi um nas redes sociais, que colocaram nas redes sociais, que estava bêbado, atropelou, bateu os caras, não sei o quê. Falei, o povo ainda vai se perdendo, vai se iludindo atrás de coisas. Se apega à palavra de Deus e siga a Deus, em vez de correr atrás de coisas.
Você está sendo alimentado, está sendo instruído, está sendo mostrado o caminho. E há pessoas ainda que se perdem. Eu não quero você para mim, porque eu nunca vou te sustentar. Eu quero você para Deus, porque a qualquer momento eu saio daqui. A minha vida é servir ao povo, aonde Deus mandar. Eu quero que você tenha Deus na sua vida, porque com Deus, quando o seu número chegar, você vai estar lá, nesse numeroso povo, a louvar e a adorar. Possivelmente a gente se encontra, a gente fala, valeu a pena a gente ter chorado, ter permanecido firme. Diga graças a Deus. É verdade. Valeu a pena a gente ter chorado e ter permanecido firme. Então ninguém sabe qual é o seu número. Ninguém sabe. Mas a qualquer momento a gente pode ser chamado. E é difícil hoje atingir 70 anos. As pessoas quando vão atingir 60 anos já pegam a trombose, já fica virado. É tantas tribulações no mundo. As pessoas quando vão atingir 50 anos já pegam a trombose hoje. Os homens são vulneráveis. Se nós não nos aproximarmos de Deus, esquecer os seus títulos e se aperceber de que você é uma alma e você aqui nessa terra, você é um peregrino, e você não se pôr a pau, achar que todo dia esse sol vai nascer assim, você está enganado. Você está enganado. Há pessoas que para eles nasceu escuro. Olharam para o relógio. Esse tempo não devia ter sol? Devia, mas está escuro. E não podem fazer mais nada. Não pode fazer mais nada, já é tarde. Se o teu sol nasceu claro, você ainda pode fazer alguma coisa por você. Lute pela tua salvação, porque isso ninguém vai fazer por você. Jesus disse, não se deixe enganar. Porque muitos vão aparecer, vão dizer, o reino dos céus está ali, ou acolá, ou ele ali. Não se engane. Ou seja, vão surgir muitas igrejas, em nome ou a título de poderes. Não se engane, porque o reino dos céus está dentro de vós. Mas eu sou pobre, não tenho escola, nem comida tenho. Exatamente, o reino dos céus está dentro de você. Diga graças a Deus. Está dentro de você. Você é quem deve descobrir ele, valorizar ele e lutar por. Quando o ladrão estava na cruz, ele percebeu-se de que o reino do céu estava dentro dele. Ele não pediu milagre, ele falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. O outro falou, eu quero milagre. Eu quero milagre. Eu quero mais um dia de vida. Só que aquele dia, eu não sei com que idade, quais anos ele tinha. Jesus tinha 33. Agora eles, qual idade foram chamados, eu não sei. O relógio já tinha batido e ele ainda queria milagres. O outro percebeu que não, o relógio já cruzou os pontos. Senhor, lembra-te de mim. Jesus falou, hoje mesmo você vai estar comigo lá no paraíso, vou levar você. Guarda a sua comunhão com Deus. Se você acha que essa igreja não está levando você até Deus, sai e procura aquela que vai te levar até Deus. Mas se você encontrou Deus, ou você percebe que Deus está aqui, não sai da igreja por causa de pão, por causa de um milagre, por causa de uma cura que ainda você não recebeu, não. Não sai, não. Se firme com Deus. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará
e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos seus olhos toda, está escrito todas as lágrimas, toda, porque existe lágrima de alegria e lágrimas, e qual lágrima que ele vai enxugar? De dor causadas pelas tribulações. Ou seja, Deus pensa em nós. Às vezes quando nós sofremos, achamos que Deus nos esqueceu. Não, Deus pensa na gente, Deus está perto da gente, e quando o tempo chegar, seremos absorvidos e as coisas vão acontecer. Diga graças a Deus. Não se apresse a tirar a panela do fogo porque você está com fome. Deixa a comida cozer e você vai comer melhor. Diga glória a Deus. Sexta-feira Santa, dia 19 de abril, o dia da profecia. Profetiza estes ossos, Ezequiel. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o
profetiza o Espírito. Profetiza, ó Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam! Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei em vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. O mundo se encontra assim, morto e seco espiritualmente. O pecado nos distancia de Deus, ou seja, perdemos a verdadeira vida, perdemos a bênção de estar em paz na presença de Deus e nos tornamos escravos do pecado, como o povo se tornou escravo de nações pagãs. Nos transformamos em ossos secos, numa sepultura de ódio, esfriamento da fé, miséria, filhos nas drogas, no álcool, desemprego, brigas, vergonha de si mesmo. Dê um basta nestas situações, porque há mais de 2000 anos Jesus presenciou o castigo, a humilhação, flagelos, a dor, as vezes que ele caiu e pareceu não mais se levantar. Os cravos perfuraram seu corpo, mas naquela sexta-feira, quando muitos acreditavam ser o seu fim, ele gritou em alta voz, dizendo: está consumado. O véu do santuário se rasgou, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Ele levou sobre si todas as nossas dores, a mesma proporção de poder. Vista naquele dia, irá acontecer nesta sexta-feira santa, dia 19 de abril.
o dia da profecia contra todos os vales de ossos secos que têm travado a sua vida. Quantas não são as pessoas que dizem: a minha vida já não tem jeito? Em um horário especial, 15 horas da tarde, local, Pavilhão do Machaquén, Avenida Zedequias Manganhela, na Baixa da cidade. O Bispo das Famílias, o Bispo Américo e a Pastora Queironice e a sua equipe de fé estarão num clamor, profetizando a bênção na sua vida. Na oportunidade, você irá receber 2 elementos, uma garrafa com água, onde o seu grito: Espírito do Senhor, entre na minha vida e dê forma à minha vida. Recebendo o segundo elemento, a areia da terra santa de Israel. A partir de hoje, a minha casa é abençoada. Assim como Deus tem abençoado Israel, a minha casa a partir de hoje é abençoada. A bênção para os meus filhos, a bênção para o meu marido, a bênção para a minha mulher. Todos que entrarem nessa casa sejam abençoados em nome de Deus. Que coisa gloriosa. E o Espírito Santo irá descer e dará forma à sua vida e abençoará a sua terra, assim como bênção se tornou terra santa de Israel. Sexta-feira Santa, dia 19 de abril. Será consagrado o dia da profecia. Grande concentração de fé, poder e milagre. Quebrou alguma coisa? Sim, quebrei o osso daqui de cima. A perna. Sim, sim. Não podia andar. Não. O Bispo Américo me encontrou enquanto estava sentada ali. Então me perguntou o que aconteceu. Eu lhe disse que aconteceu, eu acidentei. Então o Bispo Américo disse que vai largar esses mulheres e vai passar. Ah, a senhora estava com mulher, Teta? Sim, andava com 2 mulheres. É? Sim, sim. Eu cheguei na senhora e perguntei isso aí. Sim, sim. Falei, por que você está assim? Sim. Já estava a sair bichinhos. Acabei 2 meses e meio, larguei um moleto e o outro também larguei. Foi dito: você vai andar e a profecia se cumpriu, não caiu no chão. Está andando com suas fé. Ela está andando, gente, glorifica bem forte as suas palmas. A profecia não caiu no chão e não vai cair. Em um horário especial, 15 horas da tarde, local Pavilhão do Machaquén, Avenida Zedequias Manganhela, na Baixa da cidade. Não perca! Eu não sou profeta, sou muito longe de ser um profeta. Mas a Bíblia não fala profeta, diz filho. E eu sou filho do homem, então posso profetizar.